Vamos esperar o pessoal entrar. Bom, eu já vou me apresentando então. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou a Mariana Casepedim, estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e acadêmica do curso de licenciatura de Artes Visuais da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo. Hoje a gente vai conversar sobre os movimentos artísticos e sobre como as artes visuais podem se relacionar e influenciar também na literatura. A gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Nara Marley Alice Rupert. Ela é graduada em Letras pela Unicruz, especialista em arte literária pela UBRA, mestre em literatura brasileira e doutora em literatura brasileira pela URGS. Ela é professora há 23 anos no Centro de Ensino Médio Integrado PF e é idealizadora do Festival de Cinema Integrado PF, que já está na sua 13ª edição. Eu vou chamar ela aqui. Acho que ela ainda não está assistindo. Só um minutinho. Bom, vocês estão conseguindo me escutar? Vocês já estão vendo? Acho que está tudo certo. Vocês já estão conseguindo me escutar, pessoal? Vocês já estão conseguindo ver? Tá boa a conexão para vocês? Eu só estou esperando aqui a conexão junto com a Nara Marley. Ok, obrigada pelo feedback. Eu vou já convidar ela aqui. Bom, enquanto ela vai entrando, eu vou falando sobre... agora sim. Oi, prof, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda. querida. Muito obrigada, muito obrigada. Feliz da vida de estar conversando com você. Feliz pelo convite. Obrigada a todos. Bom, agora eu vou contextualizar um pouquinho para vocês e falar um pouco sobre a nossa live. Bom, a gente sabe que ao longo da história, a gente teve vários acontecimentos históricos que eles influenciaram as artes. E a gente pode ver isso muito claro na pintura, na escultura, né? Que é uma coisa mais fácil a gente visualizar. Mas esses movimentos também influenciaram na literatura. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse diálogo e essas influências com a nossa convidada de hoje, mais que especial, que vai responder algumas perguntas. E também, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir comentando durante a live, que a gente vai lendo e vai respondendo conforme vocês forem perguntando, ok? Então, eu vou começar com uma pergunta difícil, mas que eu acho que Medo. você enxerga a literatura como um dos alicerces da arte. Como é que você conseguiria definir ela? Mariana, eu diria assim, certamente ela é o alicerce da minha existência. E eu tenho certeza que do meu lado estão vários, tanto os admiradores quanto os fazedores, né, dessa arte. Mas é sempre muito difícil você dizer que uma arte alicerça a outra, né? Até por uma questão de surgimento, né? As artes foram surgindo, cada uma com a sua matéria-prima, e elas começaram a conversar, a se amparar. Eu diria que uma arte alicerça a outra, e é muito difícil você estar num campo artístico e não se alimentar dos outros. Mas eu não diria isso exatamente, que a literatura é o alicerce, até porque nós sabemos que tem artes que vieram antes da literatura, né? Então, eu acho assim, ela é um alicerce de vida da existência humana, sem dúvida nenhuma, mas eu diria assim um pouquinho maior. Eu acho que a arte é o alicerce da existência humana. Eu não consigo imaginar uma existência humana que não tenha passado por uma experimentação artística. Então, assim, elas se alicerçam, até porque tem algumas que precisam de mais de uma, que tem algumas artes, como a própria arte do audiovisual, né, com a qual também eu tenho a felicidade também de trabalhar, por causa do nosso evento lindo, que é o Festival de Cinema, né. Nós temos aí um caso lindo de conversa de mais de uma linha artística, né. Já é uma arte, mas que também que precisa, que se ampara de mais de uma arte. Então, eu diria assim, elas são alicerce entre elas, elas conversam,
e elas alicerçam as pessoas que se servem. Agora eu estou dizendo elas de modo geral as artes. Assim, tá? Então eu não ousaria, apesar de que se me provocar bastante, assim, eu vou dizer que sim para tudo, porque eu sou completamente defensora. É muito difícil que alguém consiga atacar a literatura na minha frente, junto comigo. Vai ter fortes argumentos, mas também vai ouvir fortes argumentos. Ela alicerça por demais, assim, a existência humana. Eu fico nesse campo. Ok. Gostei dessa resposta. Como é que a gente pode enxergar os acontecimentos históricos, né? E como é que eles influenciaram na literatura, né? Porque, por exemplo, a gente teve vários movimentos e vários acontecimentos que influenciaram, né? Uma hora a pintura ela já estava mais geométrica, uma hora ela tinha cores mais fortes, uma hora ela não tinha cor. E isso tudo a gente consegue observar justamente porque é mais fácil quando você coloca duas obras uma ao lado da outra e compara, digamos assim. Essa foi feita em tal ano, essa foi feita em tal ano, o contexto daqueles anos era tal, então a gente consegue ver isso mais fácil. Mas como é que a gente consegue ver isso na literatura? E também como é que você consegue explicar isso para os seus alunos em sala de aula? Eu não lembro nenhuma conversa que eu tenha tido sobre literatura e não lembro de nenhuma aula que eu dei na minha vida, que já dei várias, que eu não tenha falado de história. Sim. Que eu não tenha feito alguma abordagem histórica. Então a resposta é sim. Artista, e diz que artista, mulher e professora nunca consegue dizer sim ou não para as perguntas, né? Diz que a gente sempre amplia e amplia, mas sim, ela tem, a história tem uma força inquestionável para os rumos da literatura. Mas ela dá sentido também. Na verdade, ela amplia o sentido. Porque se alguém tem um desconhecimento do contexto histórico de determinada obra de arte, não vai deixar de desfrutá-la. Né? Porque nós temos o elan da arte. Então, a arte tem aquele poder, né? Aquele imã, que é de trazer esse prazer. Você pode apenas usufruir, né, de uma poesia, você não precisa analisá-la e nem conhecer todo o contexto histórico, nem a biografia do autor. Mas ela dá sentido, e ela amplia o sentido. Ela melhora o teu poder de compreensão, ela amplia. Eu fico imaginando como que uma pessoa compreenderia a essência, por exemplo, vamos pegar um poema muito, muito básico, que é o Canção do Exílio. Imagina no momento que o Gonçalves Dias diz: nosso céu tem mais estrelas e as nossas várzeas têm mais cores. Sim, mas como assim um céu com mais estrelas? Como assim? Então, se você compreende que isso surgiu logo depois do período da independência, que tinha uma necessidade de nacionalismo, e que esse nacionalismo se agarrava nos elementos da natureza, e que precisava aumentar, deixar tudo grandiloquente, você compreende esse céu com mais estrelas de uma maneira completamente diferente. Imagina quando Machado fala que uma mulher é esteticamente bem organizada. Vamos combinar. A mulherada toda que está nos ouvindo aí não vai ficar nem um pouco assim, nossa, com uma cantada dessas eu casava. Só que não, né? Olha, esteticamente bem organizada. Mas se você para pensar, período de Revolução Industrial, nós estamos no realismo, né? Uma visão objetiva não, né? O próprio Machado dizia que tipo de objetividade que a alma humana tem, né? Se ele aprofundava na alma. Mas a gente comumente estuda que realismo tem um traço de objetividade, de velocidade. Então, seria como que não analisar a começar pela essência, analisar a começar pelos outros aspectos. Uma mulher esteticamente bem organizada. Quando chega numa descrição dessas, e você compreende que é fim do século XIX, Revolução Industrial e coisa assim, é isso que ele quis dizer. Imagina, um Milor Fernandes lá que bebeu nas fontes do modernismo, né? Fazer uma declaração de amor, querida, você faz lembrar uma madrugada amanhecendo. E estranho também um pato dentro de um trem. Né? As pessoas, será que ele está elogiando a querida dele ou ele está... Enfim, quando você sabe que ali, né, se alimentaram fontes de todas as vanguardas, que veio todo
né, o questionamento do que era belo, né, aquela revolta com os indianismos, com os nacionalismos, com os sentimentalismos que os modernistas quiseram ser diretos, né, e fazer aqueles poemas minúsculos. Então, pensa, você não conhece, né, não sabe que o romantismo veio depois da independência, você não sabe que o realismo veio em plena Revolução Industrial, você não sabe que o Milor Fernandes viveu nas fontes do modernismo, e daí você reduz. Então, sim, ajuda, amplia, aumenta, melhora, mas isso é de modo geral, né? Todos os conhecimentos de todas as áreas, você conhece um pouquinho de arte, um pouquinho de filosofia, né? E um pouquinho de história, você também vai ler uma poesia, vai trabalhar com a literatura de uma maneira completamente diferente. Mas, sim, eu acho importantíssimo. Assim. Aliás, sem falar da importância da consciência histórica, né? Para a existência humana. Né? Não dá para viver nesse mundo sem uma consciência histórica, né? Sem valorizar o que já houve, sem ter consciência do que está acontecendo. Então, assim, a minha insistência, quando eu dou aula sobre isso, já lá vem ela, né? Ela acha que ela é professora de história. É sobre essa necessidade desse gancho, né? Desse vínculo. Conheça, né? Se dê conta, perceba, né? Fique atento aos sinais, mas principalmente guarde na memória, lembre, né? Lembre, essa memória histórica, ela é fundamental para a existência. Ai, olha, eu achei lindo todas as suas colocações, maravilhosa. Mas assim, isso também facilita em sala de aula da questão da interpretação dos alunos também, né? E acredito que dentro das artes, né, a gente acaba que começa a entender mais e a ver o quão mais profundo e mais intenso o significado, né, de um quadro, de uma pintura, do jeito que daquela pincelada, naquela quantidade de tinta. Isso começa tudo a fazer muito sentido e a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, né? É impressionante de ver a tua emoção quando você fala de arte. Eu sei que você não é a entrevistada, mas agora me bateu uma emoção, assim, né? Então, assim, e talvez esse seja um papel importante, né, do trabalho do professor, né? Você ir mostrando alguns caminhos, abrindo algumas janelinhas, e assim, essa paisagem me interessa, eu me emociono com essa paisagem. Talvez eu possa abrir aquela porta ali. Então, eu acho que, inclusive, essa possibilidade de mostrar os elementos vários é a possibilidade que a gente oferece, no caso agora a gente professor, né? De abrir essas janelas e essas portas, assim, né? Para que as pessoas se reconheçam, assim, esse é um caminho legal, quero ir por ali. Sim, ela dá significação, ela dá sentido. Concordo e reafirmo o que você disse. Só para contextualizar, pessoal, eu e a Pronara, a gente já trabalhou em sala de aula, ela já foi minha professora nos 3 anos do meu ensino médio e, sabe, foi uma das pessoas também que mais me trouxe, assim, ó, me engrandeceu nesses anos do ensino médio, porque, assim, gente, olha, é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de, assim como vocês estão tendo agora, de escutar ela falar, de ver o como ela é apaixonada, é incrível e isso é muito contagiante. E, é maravilhoso. Só para vocês entenderem a nossa intimidade aqui na live. Aqui é muito sentimento envolvido e tanto, né, entre nós duas, mas principalmente com nós duas, com a arte, né? E acaba que a gente se emociona. Sim, muitos desenhos nos cadernos, isso, né, durante as aulas, muitas experiências como diretora de curta-metragem, muitos textos belamente escritos. Obrigada, meu. Ninguém mandou me convidar. Ai, meu Deus. Tá. Bom, e nesses movimentos históricos, artísticos, enfim, como é que a gente pode ver a importância deles, né, desses elementos para a formação da nossa sociedade hoje em dia, sabe? Como é que a gente pode ver a representação disso
dentro, né, nos dias de hoje, tanto do que foi quanto do que é agora e como é que está sendo? Esses períodos, movimentos que vão... Tem alguns que têm um reflexo mais... tem uma implicação mais direta na literatura. Tem alguns que tangenciam, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o classicismo ele é definidor, né? Do momento em que o humano começou a ser valorizado. E quando o humano começou a ser valorizado, a produção humana começou a ser valorada e valorizada. Na verdade, né, era possível você ser um investidor de arte. Mas um livro, ele começou a ser algo de fato, fora esse valor que todos nós, na essência, sabemos, ele começou a ser tratado como uma obra de arte que tem valor e que tem preço também. Né? Então, os artistas, né, os pintores, então nem se fala, né, grandiosos. Mas ele começou também a estabelecer os conceitos de belo, né, os primeiros conceitos da beleza, que estavam vinculados nessa época à harmonia, equilíbrio, à retidão. E isso transferiu diretamente para a literatura. Aliás, esse período é importantíssimo para as artes, todas, para a filosofia, para as religiões, né, para a organização política, para todos, né? Mas para a literatura ele foi definidor, vamos dizer, dessa estrutura racionalista, equilibrada, né? Inclusive com alguns princípios que quem gosta muito de poesia, tanto de fazer quanto de ler, conheceu nesse período, que é a métrica, a rima, que são esses elementos que de estudar, assim, eles parecem um pouco maçantes, mas de desfrutar, a gente sabe que eles fazem todo sentido, né? A gente brinca até de escutar riminha de cantiga de roda infantil, e esses dias eu estava conversando com uma turma de primeira série e mostrando que, apesar de parecer que, né, a acentuação tônica, a rima, a métrica são coisas um pouco maçantes, assim, a gente usa elas, né? A gente só memoriza a cantiga, o atirei para o gato, ciranda, cirandinha, né? A minha avó sabe de cor, a minha mãe sabe, eu sei, e uma criança de 3, 4 anos sabe. Assim, como assim, né? Tantas gerações. Ah, mas tem métrica? O que é isso? Não precisa saber o que é isso, mas tem, tá lá. Então, o soneto, a métrica, a rima, eles surgiram nesse período do classicismo. E, na verdade, o classicismo para a literatura, ele trouxe vários afiliados, né? Na literatura brasileira, porque nós aqui no Brasil não tivemos a literatura clássica, porque desse período do classicismo, que o Camões estava escrevendo os Lusíadas, enfim, né? Nós estamos tendo o quinhentismo aqui, historicamente falando, né? Mas daí nós vamos beber na fonte do classicismo quando começa esse período que a gente, na escola, estuda, com a primária, inclusive, chamado de arcadismo, que é o neoclassicismo. Depois vem parnasianismo, enfim. O classicismo, então, ele foi esse grande mestre para esses elementos que a gente falou. Mas daí nós temos algumas tendências artísticas importantíssimas, né? Que daí já conversam mais diretamente com os outros elementos artísticos e que vão ter um efeito maravilhoso nas artes daí modernas, né? Que são os movimentos, a vanguarda, né? Não sei, mas eu acho que eu estou falando aqui sem parar, eu vou deixar você direcionar o questionamento exatamente, tá? Estou gostando. Isso é muito bom, sabe? De fazer algumas pinceladas falando dos movimentos, como você fez agora com o classicismo, isso foi muito legal. E o pessoal, aparentemente, pelo feedback, que todo mundo está gostando. Então, se tu quiser, tu pode continuar. A gente ainda tem tempo. Fica bem tranquila, bem à vontade, tá? Inclusive, se vocês quiserem perguntar, pessoal, podem perguntar, fazer comentários, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, a gente está aqui aberto também para interagir com vocês, que são o público, tá? Bom. Tá, Mariana, nós estávamos falando as vanguardas, na verdade, né? Que eu acho importantíssimo, porque a gente fica lá num tempo, né, de séculos atrás, e daí parece, sim, mas em movimentos, tá? Isso é o classicismo, né? Dos movimentos
que deram, que foram fonte para o que a gente se alimenta hoje nas artes, que são as vanguardas, né? Os movimentos de vanguarda. Que daí tem uma conversa linda, assim, né? Entre as belas artes, as belas letras, né? Porque o futurismo, por exemplo, apesar de ele ter, vamos dizer, ele ser desconfortável, né? Porque quem conhece a ideologia, o surgimento, né, as questões políticas que implicaram no surgimento, os próprios brasileiros, né, não gostavam de ser chamados de futuristas. Mas vamos dizer assim, a questão estética, não a ideológica do futurismo, porque é evidente que ninguém vai apoiar, né, um artigo que diz que a guerra é a única higiene do mundo, né? Né? Não é possível. Não é possível que um artista apoie e compactue com essa ideia, mas vamos dizer, o louvor à máquina, a velocidade, a loucura da vida moderna, a agitação, né? E essa idolatria ao futuro, a velocidade é o que está por vir, né? Não aquele complexo antimuseu, né, que era a metáfora que eles diziam, né, no sentido de ser, né, de erradicar tudo que tinha passado, mas essa ânsia de querer louvar o que representa o futuro, porque o futurismo marcou o início do modernismo no Brasil. E o início do modernismo no Brasil é a explicação de tudo que a gente se alimenta hoje em literatura, daí você sabe dizer melhor do que eu nas artes plásticas, mas enfim, não existe, vamos dizer, didaticamente falando, um outro movimento, né, mais recente. Existem especulações, tendências contemporâneas, pós-modernismo, mas se alimentam disso, que é o modernismo, né? Mas não é só o futurismo. Claro, eu falei futurismo porque ele é o primeiro, o grande mestre, né? Na verdade, o grande futurista, ou os dois grandes futuristas, que são o Oswald e o Mário não gostava de ser chamado de futurista, né? Ele questionou, porque o Oswald de Andrade retorna da Europa alimentado dessas vanguardas, e numa reportagem de jornal ele vai chamar o Mário de Andrade de meu poeta futurista. E daí o Mário sentiu que podia ter uma ligação com a questão política, né, como se fosse assim, né, vão achar que eu faço apologia a nazismo e a fascismo, e daí fez uma correção, uma errata, uma brincadeira isso, né, no prefácio interessantíssimo da Paulicéia, dizendo, não, eu não sou futurista, aquele de Marinette, não, eu sou, daí, desvairista, daí veio a Paulicéia desvairada. Eu vejo, eles tinham, assim, um receio de fazer essa associação. Mas a gente está falando da questão estética, né, então o futurismo, do lado dele, daí os outros ismos, todos eles ali, né, são a fonte do modernismo, né. O expressionismo, imagina, quem é que consegue falar de expressionismo sem falar da Tarsila? Não fala da Tarsila sem falar que ela foi casada com Oswald, não fala de modernismo sem falar com do Oswald, né? Então, os ismos que alimentaram a literatura e que são, vamos dizer assim, são o modernismo. Né? O modernismo é a combinação dos 5 ismos esses, né? O futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. Tá? E são esses, alguns a literatura não tem assim tantas representações quanto as artes plásticas têm, né? As artes plásticas manifestaram em alguns de uma maneira bem forte. Mas eles abriram toda essa possibilidade, né, de mostrar que o belo pode ser uma deformação, né, uma abstração, ou nada, como o dadaísmo dizia, né? Ai, mas realmente é uma coisa que é justamente para incomodar, para tirar da zona de conforto, fazer a gente refletir, a gente pensar e questionar tudo que vem vindo por trás, né? E justamente também esse conhecimento histórico, ele vai fazendo, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai se questionando, mais a gente vai fazendo relações entre tanto as artes quanto tudo que está acontecendo. E isso vai fazendo a gente ter cada vez mais noção do que precisa ser combatido ou favorecido, dependendo, né, da nossa opinião e de como a gente se posiciona dentro do contexto, né? Então não tem também como ser neutro numa situação
né? Porque a arte está ali justamente para mostrar que ou alguma coisa está errada, ou alguma coisa tem que ser pensada, tem que ser refletida. E eu até agora que tu comentou, tinha muitas pessoas que faziam muitas críticas, né, a esses poemas que eram muito curtos, né? Ou que eram só de uma palavra, enfim, e daí acabava que as pessoas ficavam sem entender, mas por quê? Como assim? A ideia é justamente de fazer toda essa relação, de parar para pensar sobre o que está acontecendo, qual que é o contexto disso tudo. Vamos ver, tem um comentário aqui. Influencia todas as artes. Mesmo o cinema tá cheio dessa carga artística das outras artes. É verdade, Josh. Na verdade, abriu-se bastante espaço para o vazio do texto, né? Eu estou falando da área da literatura, porque das outras artes eu sou uma admiradora, né? Mas o vazio, o silêncio, né? O ponto em que o espectador, no caso da literatura, o leitor, ele colabora com o texto, né? Nós temos a Lígia Fagundes Telles, por exemplo. A Lígia, ela nos fornece textos de final aberto. Imagina quantos vazios tem dentro de um texto da Clarice, né? A Clarice Lispector, ela... tanto é que cada um é bem engraçado, porque a Clarice é 8 ou 80, né? Ou você ama ou você odeia. Nunca vi ninguém dizer que gosta mais ou menos da Clarice, né? Ou as pessoas a xingalham, ou as pessoas são devotas, assim. Porque ela traz uma possibilidade infinita, todos trazem, né? A literatura é plurissignificativa, mas é um nome que tem, é engraçado, né? Quando começa numa roda que pessoas leram Clarice, parece muitas vezes que se está falando de mais de uma autora, né? Porque a forma como as pessoas leem, que é essa possibilidade que o modernismo trouxe, né? Que a pintura tem também, né? Imagina quando o Picasso começou a apresentar aquela tendência cubista dele, né? Tô falando da linha mais cubista, assim, né? Aquelas formas humanas, né? Retilíneas, né? Como assim, né? Uma mulher que está de frente, de perfil, imagina, e isso transposto para a literatura existe, né? Existe porque quando se começou a trazer profundidade psicológica para as personagens, muitas vezes nós temos mulheres de frente e de perfil, ali naquele protagonismo. Então, foi esse espaço que foi permitindo que o leitor estivesse cada vez mais dentro da obra, no caso agora aqui o leitor, a obra da literatura. Ai, bom, se deixar eu fico aqui só admirando. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta acho que é bem importante, ainda mais para o pessoal que está nos assistindo. Como é que você vê a relevância da literatura no momento atual que a gente está vivendo, né? De todo o contexto que ao mesmo tempo ele é muito desafiador, mas ao mesmo tempo ele está abrindo novas possibilidades, novas maneiras de a gente se comunicar, como por exemplo aqui pelas lives, que é uma coisa ainda inédita para muita gente, né? Então Sim, acaba até que eu live. é verdade. A gente até teve que treinar um pouco ali, mas então acaba que é uma situação que ela bota a gente muito de frente de ter que lidar com as coisas, tanto um dia de cada vez, mas também de agora que a gente está em casa, a gente também fica muitas vezes tempo mais parado, mais disponível para ver as coisas ou para não ver as coisas também. Então, como é que tu vê a relevância da literatura dentro de tudo isso, todas essas novas realidades, esses contextos que a gente está vivendo hoje? Maria, vou pegar exatamente o gancho nessas tuas duas palavrinhas, ver as coisas e não ver as coisas. Existe, não é ponto pacífico isso, tá? Você começa a ler e daí tem gente que se revolta quando fala que literatura é fuga da realidade, mas eu diria que a literatura te faz perceber a realidade e a literatura também te permite fugir da realidade, mas esse fugir da maneira mais belíssima que você puder encontrar nessa palavra, no sentido de refúgio, não de apatia, nem de distanciamento, né?
e nem de esquecimento. Quero ver a realidade é porque quando você consegue perceber pelas belas artes, pelas belas letras, determinar a realidade. Quando Aristóteles dizia que a literatura era mimes e era imitação, ele, o grande mestre nosso lá, que veja só hoje nós numa live, né? Se ele supunha alguma vez que um dia ele ia estar numa live, já pensou Aristóteles numa live, né? Olha só. Se a literatura é a imitação da realidade, se quando a gente entra em contato com essa imitação da realidade, a gente consegue se transferir para ela, e daí a gente consegue perceber e imaginar que reação você teria, se colocar no lugar, você pode dizer que a literatura é conhecimento e aprendizagem. Então, quando ele diz que ela é aprendizagem, aprendo o quê? Aprendo vocabulário, porque tem várias palavras diferentes, aprendo nomes de autores. Não, não é tão pouco, né? Isso também, mas isso é tão, né? É um passant, assim, você pode esquecer as palavras quando termina o livro, né? Ela é aprendizagem nesse sentido. Aprendizagem é que se você via o mundo 180, você consegue ver 360, assim, né? Pode ser até bem clichê, mas se eu fosse ele, como seria? Tá? Então ela consegue fazer você perceber a realidade. Você pode perceber só a tua realidade, daí através daquela obra você consegue perceber melhor a tua realidade. Lindo, belíssimo, né? A própria Clarice consegue fazer isso, né? Você pode perceber a realidade nós, né? Entre eu e o mais próximo, assim, ou um grupo específico. O Castro Alves fez isso de uma maneira maravilhosa, né? Mia Couto faz de uma maneira belíssima, com determinadas categorias, né, de outros seres maravilhosos. Ou você pode perceber a realidade cósmica, assim, o universo, o mundo, tá? Que são essas situações bem contemporâneas dessa crise existencial hoje. Mas se você precisar de refúgio da realidade, ela também oferece isso. O Mário Quintana dizia de realidade já chega a vida. Porque quando acusavam ele que ele era, ele dizia, porque ele nunca foi social, né? Nunca foi social, nunca defendeu uma ideologia política, né? Ele é um poeta místico, ele é um poeta lírico. É um lírico em essência. E ainda é um lírico com humor, né? Que é uma coisa raríssima, né? Mas ele trabalha com isso, com a sensação, com o sentimento. E foi a opção dele. E isso ele se manteve em toda a sua literatura. E quem não teve ainda a experiência de ler Mário Quintana, faça isso, por favor. Assim, não morra sem, sem se dar este presente. E naquele momento, o Mário te permite esse refúgio. Então, respondendo a tua pergunta, ou me aproximando de respondê-la, ela pode ser o entrar na realidade, mas ela pode ser o refugiar-se. E você consegue fazer isso virando a página, às vezes. Tá? E tem mais essa questão da solidão, né? Tem gente que acha o mundo movimentado demais e precisa refugiar na solidão. A literatura te permite. Mas se você também se incomoda com a solidão e se sente muito abandonada, a literatura te permite o inverso, né? Eu já ouvi vários dizer, quando eu estou lendo, eu nunca estou sozinho. Uma vez eu encontrei uma pessoa abraçada num livro, assim, claro que ele estava fazendo uma brincadeira, né? E ele disse, o que houve? Está triste? Sim. Morreram pelo menos uns 20 amigos meus. Eu disse, como assim? Sim, acabei a leitura hoje, tinha 20 personagens aqui, eles viraram meus amigos, agora morreram. Agora eu não vou mais encontrar com eles todos os dias. Morreram. Então, sabe, cada um reage de uma maneira, cada um experimenta como precisa, como ela está ali sempre, assim, é muito democrática, ela é democrática demais, ela tem, pro tamanho que você quiser, tem o poeminha pequenininho, que é esse que surgiu pequeno no modernismo, como você disse, né? Temos os longos poemas, temos os poemas mais densos, temos os poemas mais de humor, ela é muito democrática, né? Ela cabe aqui no nosso aparelhinho da mão, vai com a gente no bolso. Ou então ela fica assim, numa biblioteca, quando você quer pegar, livro com cheiro de papel. Ai, meu Deus. Linda, maravilhosa. Ai, obrigada.
Bom, agora a gente está indo para a última pergunta que eu tenho aqui preparada. Mas, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa, alguma colocação, alguma pergunta, fiquem super à vontade. A gente tem mais uns minutinhos, né? Já tem mais uns 20 minutos se vocês quiserem. À vontade, a gente está aqui, né, à disposição. Bom, agora é uma que essa eu quero só ver a tua resposta. Estou muito curiosa para saber a tua resposta. Você tem alguma recomendação de leitura para nós? Ou algumas recomendações? Aí, eu ia pedir licença para colocar no plural. Uma vez eu disse para uma turma que tinha me convidado, a coisa mais linda do mundo, assim, para ser uma professora, ai, não me lembro se era madrinha, paraninfa, homenageada, alguma coisa assim. Eu disse assim, olha, é muito difícil você dar conselho para paraninfa afilhado, né? Então eu posso dizer o que eu fiz e que me fez bem e contar para vocês, que daí vocês podem pensar se pode fazer bem para vocês, né? Então eu vou seguir na mesma linha e dizer assim, olha, eu posso dizer o que eu li me fez bem e que nem aquela degustação assim que você fica ainda com o saborzinho assim mesmo depois que você já degustou, sabe? Que nem aqueles pratos assim. Eu posso falar desses pratos que continuam com o aroma e com o sabor ainda até hoje. Uma vez os alunos também me perguntaram, pô, faz a lista dos que tu mais gostou. Eu digo, olha, gente, é muito, né? Não tem, porque o que eu gostei pode não ser exatamente para esse momento, assim, mas eles tinham muita vontade de saber e disse, olha, o meu top one, como eles gostam de dizer, faz o top 10. É bem difícil. Para mim, é Miguelinho do João Guimarães Rosa. Miguelinho do João Guimarães Rosa é uma novela. Ele está dentro de Manuelzão e Miguelinho. Na verdade, tem gente que encontra dentro de um livro chamado Corpo de Baile. Assim. Eu tenho no Manuelzão e Miguelinho. Ele é uma experimentação literária, meu Deus, é um encantamento em forma de palavras, porque o espaço é inusitado, a linguagem que ele trabalha com o neologismo é única, e ele tem, assim, aquela emoção, aquele serzinho, aquela personagem que é o Miguelinho, e as vivências dele, a maneira dele perceber, a maneira como ele percebe no começo da história, não vou dar spoiler, tá? Porque depois, como ele percebe depois, esse crescimento, essa evolução, essa mudança, é uma coisa que, bom, se eu continuar falando aqui, eu vou me emocionar demais, mas Miguelinho de João Guimarães Rosa, claro, ele não é exatamente assim para iniciante, eu acho que ele é para iniciados, porque ele tem a questão da linguagem, né? E o neologismo do Guimarães Rosa, ele às vezes perturba, assim. Ou então, como diria o Pessoa, assim, ele desassossega alguns, assim, né? Mas ele é uma experimentação, assim, que, ai meu Deus, faz muito bem para a alma. Inverso, tem algo assim marcante por demais, que é o Guardador de Rebanhos do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro é um dos heteronômios do Fernando Pessoa. E esse livro tem uma linha meio Mário Quintana no sentido da simplicidade, assim. A simplicidade do espaço, a simplicidade do vocabulário, a simplicidade do lirismo do que ele tem para dizer, assim. Ele não gosta muito de ser chamado de lírico, inclusive. Mas assim, é muito simples, né? E daí essa simplicidade tem umas verdades assim, meu Deus, tão puras, assim, parece um cristal, assim, sabe? São translúcidas, assim. Que nem o poema da minha aldeia, né? Da minha aldeia, do alto da minha aldeia, eu posso ver o universo, porque eu sou do tamanho daquilo que eu vejo. Olha que coisa mais linda, né? Que aí tem determinados versos, assim, tem alguns livros de poema que eu tenho um carinho enorme e que eu não sei de cor nenhum dos poemas e não me pergunta por quê, porque tu sabe que eu sei de cor alguns outros que eu digo em aula, mas esse do Guardador de Rebanhos acho que eu nem me atrevo, até se você quiser eu pego ele aqui e leio um ou dois versos, mas assim, sabe, eles estão aqui, né? O Guardador de Rebanhos é uma leitura linda. E tem esse que foi uma leitura linda que eu fiz também, que é Travessura da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Gente, esse livro é muito saboroso.
Porque daí aqui nós temos uma veia mais política, né? O Lyosa é político e nós temos também essa coisa, né, da força né, da imagem do Peru, como ele transcreve no livro, depois a personagem vai para a França. Então eu digo assim, eu cheguei a anotar a lápis, eu fui pegar o livro, quando a gente estava falando sobre sugestão, e eu cheguei a anotar assim, guia de viagem no Peru, guia de viagem na França. Eu dizia, então se algum dia eu for para o Peru, eu vou botar a travessura da Menina Madre Verdade e vou seguir o guia que o Lyosa deu. Porque ele é um guia ao sabor da literatura. Se você quiser fazer alguns passeios em Paris, leia ele primeiro e depois vai passear em Paris. Sem falar que tem história de amor, tem questões políticas, tem indo. Tem muitos brasileiros, né, também, né, porque eu falei, né, do Alberto Caeiro, enfim, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, meu Deus, que livro, fantástico, né, eu não vou falar do Tempo e o Vento, né, porque eu sou natural de Cruzal, né? Eu sou da terra do Érico Veríssimo, os meus alunos leem pelo menos um pedacinho do continente sempre, nem que seja só o Ana Terra ou um certo Capitão Rodrigo, sempre, 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 sempre. Se leem, a gente não tem certeza, né? Mas eu orienta para ler, sim. Então, assim, O Tempo e o Vento claro que ele está no topo da estante, mas talvez, assim, como ele seja muito, ele é quase sinônimo de Nara Marley, eu não comentei, porque o Capitão Rodrigo Cambará é, para mim, uma das personagens mais fantásticas que a literatura já criou. Assim, né? Eu acho que ele chega a ser quase mais conhecido que o próprio Érico Veríssimo, né? Esse é o legítimo que a criatura ficou mais famoso que o criador, eu acho, não sei, né? O Érico que me desculpe, né? Não sei se você não é mais, para mim não, mas tem muita gente que conhece o Capitão Rodrigo, mas não conhece o Érico, né? Então, é claro, tem toda aquela obra fantástica, né, do continente, ou então o Tempo e Vento inteiro. É que eu falei de Incidente, porque Incidente tem uma tirada de realismo fantástico, tem toda aquela parte histórica do início, assim. Eu adoro estudar história pela literatura, e o Eric sempre me forneceu. Ele sempre foi meu professor. Né? Tem muita coisa que eu conto da história, e que depois, claro, eu investigo nos manuais de história, mas que eu aprendi pelo Érico Veríssimo, ou pelo Jorge Amado, quando é outros espaços, enfim. Né? Mas deixa eu ver o que mais. Tá, mas eu também, né? Não vou. Tu vai contando dando tempo aí, né, Mariana? Não, a Posso gente tem continuar. uns. Drummond, por exemplo, não dá para não ler Drummond. Não dá para não ler Drummond. Tem que ler Drummond. Né? Como é que não vai ler Drummond? Como é que não vai ler A Rosa do Povo? Libertinagem do Manuel Bandeira. Meu Deus, libertinagem, as pessoas, meu Deus, uns caras lá da primeira fase do modernismo, será? Libertinagem do Manuel Bandeira tem alguns poemas assim que te acompanham. Ou então o grandioso João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra, esse já é de mais fôlego, assim, né? Esse você já está numa outra vibe, assim, né? Mas tem alguns poemas ali dentro, meu Deus do céu, falar do sertanejo, do Educação pela Pedra, João Cabral de Melo Neto, é impagável. Né? Esse tu pode ler e reler quando termina, tem vontade de ler de novo, até porque você precisa, às vezes, ler de novo, né? Porque você não pegou todo ele assim. Sei lá, acho que já foram uns 8, 9. No trabalho, tô tentando anotar aqui e acompanhar, tá? Ih, nós podemos ficar trocando figurinha depois. Que agora, assim, como eu estou ao vivo, assim, não sei se eu me lembro de todos, assim, mas eu posso pensar, assim, eu posso dar um girinho aqui também e posso me lembrar de alguma coisa aqui. A Hora da Estrela da Clarice, né? A Hora da Estrela da Clarice, tu tem que estar bem preparado, mas eu já reli umas 3 vezes, eu acho. E a Macabeia consegue me contar alguma coisa diferente em cada leitura. Eu digo releitura completa, né? Porque pegar e manusear e recuperar, assim, né, momentos da Macabeia, isso infinitas aí. Mas essa Clarice, ela é surpreendente, assim, né? Mas eu gosto muito, muito, muito. A Macabeia, ela parece ser insípida e inodora incolor, né? Porque, na verdade, ela é tão surpreendente em alguns episódios da Hora da Estrela que você fica estupefata, né? Você não acredita que aquele ser, por exemplo, sendo demitido do seu patrão, vai olhar para a mesa
quem não percebeu esse capítulo da Hora da Estrela, a próxima vez que for ler, presta atenção. Ela olha em cima da mesa do seu escondidamente amado chefe e ela enxerga um livro e ela presta atenção no título do livro. Às vezes, quando ela recebia o salário, ele ia comprar uma rosa, uma flor. E às vezes ela não tinha comida. Será que ela quis dizer alguma coisa pra gente? Não, quem leu e achou que, né, que ela é pouco, vai lá, porque tem mais na Macabeia para você ler. Também, além de outros. Ai, tô muito feliz. Muito obrigada pela tua Também. participação. Fantástico, sério. E assim, ó, muitas histórias estão vindo à tona, assim, e daí eu. Meu Deus do céu. Muito, 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 muito legal isso. Tô muito feliz por essa troca, né? Vamos ver aqui. Tem um comentário do Josh. Se a Nara quiser e puder falar um pouco da poesia marginal também, acho que se relaciona bastante com a atualidade. Sim, sim. Ana Cristina César, fantástica, né, imortal, né? Ela que pensa que ela se foi. Ela, na verdade, ela é a vanguarda desse período ali, né, década de 50 e 60, assim, né? Ela cumpriu esse papel revolucionário, né, da poesia enxuta, no sentido de consumível, né, no livretinho, no bloquinho, na meia página, né, com esses grandes nomes que hoje estão alguns na música, né, o Arnaldo Antunes, por exemplo, né, que foi lá, que bebeu na Concreta, que bebeu na Marginal. Então, assim, eu acho que ela abre caminho para aquele que não estava no mercado editorial, né, e aqueles que estavam à margem, né, desse mercado editorial, hoje já se firmaram, hoje são grandes poetas e eles já percorrem essas outras trilhas das outras artes, inclusive, né, muitos no caminho da música. Nós tínhamos vários poetas da Marginal que eram professores de história, né, da área da filosofia. Então, assim, o que mostra que quem eram os produtores da poesia marginal, né? O que faz também que a gente repense, inclusive, claro que qualquer um pode usar as palavras no sentido corriqueiro, né? Mas o que é este marginal? O que é essa margem de? Então, assim, acho ela extremamente forte, acho ela uma prima irmã da poesia concreta, apesar que a poesia concreta geralmente é mais estrondosa, né? Ela tem mais holofotes nela, mas ela é norteadora desses novos rumos da poesia contemporânea hoje, assim, minha forma de ver essa questão da poesia marginal. Ai, obrigada pela resposta. Eu achei muito interessante. Eu notei um monte de coisa aqui. Depois eu vou deixar tudo na descrição da live, então se alguém ficar na dúvida, né, ou ficar com curiosidade, vai ter tudo escrito, né, bonitinho, até se eu esquecer alguma coisa eu vou colocar para depois, pra gente botar tudo na descrição e tá todas as informações e recomendações ali embaixo também, tá? Fiquem tranquilos, se vocês também não conseguiram. Completamente feliz em fazer isso. Ai, bom, já que não temos muitas perguntas e a gente já teve 50 minutos de live, não sei se quer mais falar mais alguma coisa, a gente tem mais 10 minutos que a gente pode aproveitar aqui na plataforma. Então, tu quer falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou o pessoal aí que está nos assistindo, se quiser também, a gente ainda está aberto a perguntas, a gente tem mais uns 10 minutinhos para a gente poder aproveitar aqui. Bom, Mariana, não posso deixar de fazer esse, esse apelo da força que a leitura tem na vida da gente, né? E de que as pessoas acham que elas ou não precisam, ou não conseguem, ou não sabem, ou que não vão conseguir inserir a leitura no seu momento, mas eu digo que ela é uma questão, assim como todas as outras coisas, ela é uma questão de disciplina, tá? E eu estou dizendo isso de quem se disciplinou, né, de inserir ela na vida, assim, né? Quando você entra em contato e se alimenta de leitura diariamente,
quando você tenta buscar na leitura as respostas, o estudo, o alívio, o amparo, né? Você consegue fundamentar aquilo que você está pensando. Nem sempre você vai buscar na leitura para dar uma resposta para alguém. Às vezes você vai buscar na leitura algumas respostas que você está buscando para você. E digo assim, ó, é a experiência de quem precisa disciplinar, tá? Se você inserir 30 minutos de leitura na tua vida, não precisa ser todos os dias, você vai conseguir, subitamente ela vai começar a fazer falta no teu momento, porque pode ser o teu momento de encontro com você, de silêncio. Eu vou dizer, de desapegar do celular, eu sei que tem gente que lê no celular, no sentido de não ficar navegando na rede, né, de ficar realmente na sequência de um texto corrido, só que assim, saborear a forma como a linguagem foi trabalhada. E não esquecer que a literatura é a arte das belas letras. Então, aquelas letras, aquelas palavras, elas estão organizadas, ordenadas, selecionadas daquele tamanho, naquele sabor, porque aquele artista entendeu que o que ele precisava comunicar exigia, né, pedia para ele aquela combinação. Então, não é conhecer a história do livro que vai te fazer falta, é poder desfrutar o prazer do sabor do livro que vai te fazer falta. Eu digo às vezes, né, gente, eu posso dar 3 aulas de Machado de Assis, ou eu posso pedir para vocês lerem um conto de 1,5 página, vale pelas 3 aulas. Porque eu vou falar de ironia, de pessimismo, de análise psicológica, ou você vai ler 3, 4 frases irônicas, ver um final super pessimista e conhecer uma personagem com análise psicológica. O que precisa? Precisa a Pronara depois dizer? Claro, a gente brinca assim, diz, olha, geralmente assim, ó, no primeiro conto do autor eu entro em contato, na surpresa do ser, no segundo eu começo, o terceiro vai dizer, isso aí tem a cara do Machado, tá? No terceiro você está no Machado. Então, assim, não é que a leitura é isso, sabe? É que nem você se deparar na frente de um quadro, mas isso aqui tá meio Pablo Picasso. Não sei, não é uma obra dele, mas tá com uma carinha meio cubista, assim, né? Isso aqui parece um Salvador Dalí, assim, isso é estilo de Salvador Dalí. Não é aqueles clássicos dele, mas é. A literatura é assim. Quando você recebe pelas redes uma frase, né? E daí tem um determinado nome assinado, às vezes, não sei não. Não tá com cara de Fernando Pessoa isso não, né? Então, quer dizer, o que as pessoas querem é ter uma vida interessante e ser interessante. Eu garanto para vocês, a leitura é um caminho maravilhoso para a gente ser interessante, para a gente poder conversar de forma interessante e ter um ponto, um tópico interessante com várias redes de conhecimento e de interesse, assim, né? Pessoas que gostam de uma coisa, que gostam de outra. É muito difícil se você ler bastante que você não tenha lido alguma coisa sobre cada uma dessas áreas várias, assim, né? Ou então um papo muito legal, né? Que livro você está lendo? Já pensou? Bah, não estou lendo. Você já pensou que isso? Então, por isso, inserir o livro, inserir a leitura no teu momento é, a, é aquele sabor, é aquele presente que você se dá. E daí ninguém te tira mais, né? Esse é um presente que ninguém te tira mais. Né? E só toma cuidado, porque é viciante. Começa e o perigo é não querer mais. E Fui falando, por que você me assinou aí com os 10 minutos, né, Mariana? Daí você sabe muito bem, né, que não se faz isso. Com a nada não, né? tem aqui uma pergunta. Qual vai ser o próximo passo da evolução da arte em geral, na sua opinião? Olha, Marco, essa é uma pergunta polêmica e eu particularmente não sinto que eu tenho
conhecimento suficiente para falar isso, até porque eu acredito que a arte é uma coisa que ela é construída a cada dia na nossa vida, conforme a gente vai vivendo, como é que as coisas vão acontecendo. Então não tem como prever e dizer, ah, não, mas vai ser assim daqui 100 anos, o momento que estamos vivendo vai ser considerado tal coisa, sabe? Não, acho que não tem como definir, porque isso é uma coisa que vai sendo construída enquanto a gente está vivendo, sabe? Às vezes um artista ele se sensibiliza com alguma coisa que ele viu na rua ou com alguma coisa que ele presenciou, então acaba que isso vai fazendo com que a arte vai andando. Só que são as vivências das pessoas e isso vai sendo representado na arte, seja na pintura, na escultura, na literatura. Às vezes seja para representar fielmente ou para criticar ou para fazer uma sátira. Isso é muito relativo eu acho que eu não tenho condição de responder uma pergunta dessa, porque é uma coisa que é uma construção diária, sabe? É uma coisa que a gente só vai saber mais pra frente. Ou talvez a gente nem saiba, porque a gente ainda está vivendo esse momento, a gente ainda está construindo esse momento artístico, histórico, social, cultural, literário, tudo. Pronto, quer falar alguma coisa também sobre essa pergunta? Lindo, lindo, perfeito isso, perfeito. Nós estamos construindo isso, e talvez, o é o Monteiro Lobato que diz no Presidente Negro, né? Talvez esse, por giroscópio, né, a gente não consiga visualizar. Mas uma coisa eu acredito que a gente não vai vivenciar mais momentos artísticos em que a gente dá um status para ele, como se dava na época do romantismo, por exemplo. Ó, nacionalismo, sentimentalismo, a evasão. Eu não acredito em movimentos em bloco. Eu acredito nisso. Eu acredito em representantes de determinados aspectos estéticos. Aliás, isso no pós-modernismo a gente já via, né? A gente não estuda mais a literatura contemporânea, é assim, a literatura contemporânea do Rubem Fonseca é uma literatura que fala da violência, né? A literatura da contemporânea, da Lídia Fagundes Telles, fala da introspecção. Então, são os escritores que abordam, né? E não o movimento estético que segue. Isso provavelmente seguirá, né? Não teremos mais movimentos coesos. Nós teremos vários artistas que seguem as suas linhas estéticas dentro da sua tendência e se movimentam muito dentro delas também, né? Muito. Eu concordo, até porque a gente está cada vez mais entrando numa fase que a gente está muito mais buscando a sua liberdade e a sua voz, tanto do grupo, mas também a sua voz individual, de eu ter o meu lugar de fala, de eu poder me expressar de acordo com as minhas vivências. Então acaba que eu também acho que provavelmente talvez seja assim, que não tenham mais movimentos que unifiquem, são coisas mais fluidas e até mais abertas para a gente poder se identificar e não ter um padrão, né? E isso eu acho que é belíssimo, porque a gente acaba que abre uma porta, na verdade, abrem várias portas, né? E quem se identificar vai para aquele lado, quem se identificar vai para o outro. E acabou que a gente meio que voltou para a reflexão que a gente fez lá no começo, né, Pro? Que é também entrando no professor, como ele abre essas portas, mostra as possibilidades e dali em diante a gente decide o nosso caminho, né? Ah, vou chorar. Mas eu me emociono diariamente, diariamente, porque você percebe assim no brilho do olho que você consegue ter essa troca, assim. E você já enxerga, eu já percebo assim, pequenos artistas, pequenos no sentido de pouca idade, tá? Não, né, e também, certamente, se eles já são artistas, eles ainda estão pequenos, porque certamente eles crescerão também nesse sentido, tá? Mas já o pequeno filósofo, o músico, né, o instrutor de educação física, você percebe ali, você percebe que o olho já brilha em determinadas direções, assim. E quando você percebe isso, e quem diz eu vou chorar sou eu, assim, é muito emocionante. E daí, de repente, você está numa relação profissional agora, eu professora,
você, uma artista plástica, e agora a gente está se reencontrando, né? E eu disse, aquele brilho no olho que eu tinha visto no olho da Mari em sala de aula é Ivo, né? Só que agora transfigurado, né? Nessa artista plástica que já está na sua, né? No seu